Ho, ho, ho! Olá, olá pessoas, como vocês estão? Precisamos falar de El Brocador. Vamos do Seattle Seahawks, mas enfim. Vamos falar de Brock Purdy, que neste momento seria meu voto para MVP. E antes de a gente começar a conversar sobre o assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E vocês precisam refletir, eu vou dar 5 segundos para você refletir, tá? E aí você vai responder do fundo do seu coração, durante esse ato. Se o Brock Purdy tivesse sido uma escolha de primeira rodada, você estaria achando ele melhor ou pior? A resposta é melhor, porque é a minha resposta. E é a resposta de todos vocês, provavelmente. O rótulo dele, a marca, a grife de primeira rodada, ela ajuda muito. E eu entendo que no início da trajetória dele, a gente não poderia esquecer tudo o que aconteceu em Iowa State, especialmente no último ano. E ele foi uma escolha de terceiro dia de draft, talvez não sétima rodada, mas de terceiro dia de draft, muito pelo que aconteceu no college, assim como o Brady deveria e caiu até a sexta rodada por tudo que aconteceu em Michigan. E ele foi um quarterback diferente já no primeiro ano dele como titular do que ele era. Se a gente for pegar, analisar os jogos, e tem, para quem quiser assistir, Michigan e Alabama, o Orange Bowl de 2000, assistam esse jogo e depois assistam o Brady e New England em 2001. Tem jogos aqui, tem condensados tal aqui no YouTube, vocês podem assistir e vocês vão perceber que até o trabalho de pés é diferente, tudo é diferente. No caso do Brock Purdy, ele já é um quarterback diferente do que ele é no college. Demorou para amadurecer nesse aspecto, beleza, né? Porque não amadureceu tão cedo no futebol americano universitário como, sei lá, o Trevor Lawrence amadureceu nesse aspecto, ou o John Elway, Peyton Manning, exemplos mil. Mas a gente não pode se apegar mais ao que não existe mais. O Brock Purdy de Iowa State, o Brock Purdy escolha de sétima rodada, não existe mais. Assim como o Brady em 2001 não era mais o Tom Brady de Michigan. Eu estou fazendo o paralelo do Brady e do Purdy porque são dois quarterbacks escolhidos no final do draft. Obviamente não estou falando que o Purdy já é o Brady, que ele é um quarterback de elite, que ele vai ser a ignição de uma dinastia. Não, não é isso. É só esses dois paralelos que são muito importantes. E eu poderia usar outros paralelos. Dak Prescott, escolha de quarta rodada, foi um quarterback melhor nos Cowboys do que eu vi ele em Mississippi State. E outros exemplos. Russell Wilson, terceira rodada, o Joe Montana, terceira rodada. Isso acontece. É muito raro, mas acontece. Então, o mais importante de tudo é parem de ver o Brock Purdy como o senhor irrelevante, como a última escolha do draft, porque ele não é mais essa pessoa mais. Assim, não é. E a brincadeira que eu faço é vocês olharem pro Reinaldo Giannichini e achar que ele é o ator que ele era em Laços de Família. O ator péssimo que ele era. E depois eles mostrou um ator muito melhor. As pessoas evoluem. Você, no seu trabalho, você evoluiu. Você não pode ser considerado só o seu primeiro ano ou como você era na faculdade. Tem muita gente que é vagal na faculdade e depois desabrocha e vai bem demais na sua profissão, no seu emprego. Eu não sou o analista hoje que eu era quando eu cheguei na ESPN em 2014. Eu ainda não sou o que eu quero ser, mas eu já lapidei muitos problemas que eu tinha. Assim como o Brock Purdy não pode mais ser visto como o senhor irrelevante, porque ele não é aquela pessoa mais. Quem é o Brock Purdy hoje? O Brock Purdy, vamos pegar em números primeiro e depois a gente analisa o resto. O Brock Purdy é o primeiro em rating, é o segundo em porcentagem de passos completos, é o primeiro em passe para touchdown e tem só 7 interceptações, ao mesmo tempo tem 9 jardas por passe, que é a melhor marca da NFL. E aí vem aquele argumento. Estou preparado para esse argumento. Que o Brock Purdy só produz em slant e screen e que só tem jarda após a recepção. Não é verdade. O Brock Purdy é o quinto em tentativas de passe para mais de 15 jardas nessa temporada. Se ele fosse bracinho de jacaré e se ele só estivesse produzindo em rota curta, isso não aconteceria. Outra coisa, mas só tem jarda após a recepção, quem faz o Brock Purdy é o Christian McCaffrey, é o Deebo Samuel. 2 pontos em relação a isso. Tem que ver o que está acontecendo, não é só o número puro de jarda após a recepção. O Brock Purdy está colocando a bola exatamente onde ela tem que estar para acontecerem as jardas após a recepção. E isso, diga-se, era uma virtude do Jimmy Garoppolo trabalhando no meio do campo. Isso é uma virtude do Tua Tagovailoa, por exemplo. E o Brock Purdy está colocando a bola exatamente onde ela tem que ir, com precisão, em média distância, mas também em curta, para haver jardas após a recepção. Mas ele só produz assim. Não. E se eu te contasse que neste momento ele é o 13º em porcentagem de jardas que vem depois da recepção neste ano? Ele não é nem top 5
Não é nem mais de 50%, é menos de 50%, levemente, mas menos de 50% das jardas aéreas do Purdy vieram após a recepção. Então, a gente precisa olhar um pouco os números, olhar o Brock Purdy, esquecer o que já aconteceu no college, porque ele não é mais o mesmo jogador. Aliás, esqueceu do ano passado, porque ele está melhor pressionado também. E parar de achar que é só porque ele tem um bom elenco de apoio que ele produz. Porque desde o Matt Ryan, a gente não viu um ataque do Kyle Shanahan produzindo tanto. Ah, mas sem o Trent Williams e sem o Deebo Samuel ele não faz nada. O Christian McCaffrey fez muita coisa sem os dois também, né? Então, eu acho que é importante a gente mencionar várias coisas. Eu mencionei números, eu mencionei tape, e eu posso dar inúmeros exemplos de passes que foram na medida, back shoulder, como esse último do Deebo Samuel. Fiz análise tática na semana passada de passe em profundidade, então o tape suporta essa tese, né, o vídeo, as jogadas, as imagens, os números suportam essa tese. E qual é a tese? A tese é que o Brock Purdy é bom. A tese é que o Brock Purdy não é um quarterback de sistema. Hoje ele é o sistema. Ele é o melhor quarterback do Kyle Shanahan desde o Matt Ryan. Absolutamente nenhum quarterback nesse período jogou tão bem como o Brock Purdy. A tese é que sim, ele é ajudado por excelentes peças, mas ele coloca essas peças em produção máxima, em oportunidades máximas, e essa também é uma virtude de um bom quarterback. Ao mesmo tempo que os turnovers não são absurdos, 7 interceptações em 15 semanas é um bom número. Eu já não sei mais o que sustentar, o que falar para dizer que o Brock Purdy é diferente. Que ele, como até o Davis falou nessa semana no vídeo do canal dele, que ele é especial. Eu acho que a gente precisa elogiar um pouco mais o Brock Purdy e parar de tacar pedra só porque ele não é uma bolsa de marca, só porque ele não é uma roupa da Gucci, só porque ele não tem essa marca dentro dele, só porque ele não é um carro da Mercedes. Se o carro vai do ponto A ao ponto B desse jeito, eu não tô nem aí pra marca. O que me importa é a produção, o que me importa é a liderança, o que me importa é que hoje ele é a tampa da panela do Kyle Shanahan. Isso é o mais importante. E, até agora, pra mim ele é MVP dessa temporada. Ah, mas o McCaffrey e tal, eu entendo. Mas o McCaffrey também não foi bem contra vários adversários, quando o Purdy também não foi bem. Então, até que ponto também os números do McCaffrey não são melhores porque a defesa respeita mais o jogo aéreo? Será que com o Jimmy Garoppolo esses números seriam desse jeito? Será que com o Jimmy Garoppolo os números do Deebo Samuel e do Brandon Ayuk seriam desse jeito? Vamos lembrar que com o Jimmy Garoppolo o George Kittle estava meio apagado também. Então, eu acho que é um sistema e são várias engrenagens e essa engrenagem é muito boa, tá bom? Beijo carinhoso, Feliz Natal para todos vocês. Lembrando, essa camiseta do Seahawks, mas outras tantas, você pode comprar em esporteamerica.com.br, membro querido maravilhoso. Natal Curte é o cupom. Vai lá e compra agora mesmo. Beijo e tchau.